Olá, queridos irmãos, amigos. Eu estou aqui para nós meditarmos no livro que nós estamos terminando já, o Senda do Calvário, que é uma bênção, o caminho estreito do Calvário e não tem outro caminho, é Jesus, João 14, né, versículo 6, ele é o caminho. Então, ele é um caminho estreito. E nós estamos no capítulo 9. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito forte, é o poder do sangue do Cordeiro. Poder do no capítulo 9 é o poder do sangue do Cordeiro. Nós vamos orar, vamos pedir para o Senhor nos abençoar e trazer esse entendimento. E a palavra-chave hoje é disposição. Disposição. Vamos orar então, queridos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo pastor Roy Hession, pela inspiração que o Senhor deu para escrever de uma forma tão simples, o que às vezes nos parece tão complicado, que é o caráter de Cristo, como segui-lo, com o arrependimento, o que é o pecado, quantas faces ele tem, muitas vezes nós nem vemos. Muito obrigada, Senhor, por tudo que lemos. Nós queremos realmente praticar o que a Tua palavra ensina, Senhor. Traz-nos arrependimento genuíno, traz Tua luz sobre nós para que todas as trevas se dissipem, ó Deus da nossa vida. Senhor, dê-nos coragem, dê-nos transparência, dê-nos a Tua verdade sobre nós e sobre Ti. Obrigada pelo teu amor, que sabendo de tudo sobre nós, o Senhor não desiste de nós. Obrigada porque o Senhor amou os discípulos até o fim, e eu sei que o Senhor nos ama também. Traz, Senhor, revelação e luz em toda palavra que for estudada. Alcança os corações, Senhor. Desperta o espírito, Senhor, daqueles que ainda estão vivendo nas trevas. Desperta, Senhor, para a sua maravilhosa luz. No nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é maravilhoso. E olha só, nós vemos que a mensagem todinha do livro é sobre avivamento, né? O desafio do avivamento. Avivamento é alguma coisa que estava morrendo e precisa reviver, precisa viver novamente. Então, o que é maravilhoso, como eu falei na oração, é a profunda simplicidade que é andar na luz. E nós complicamos muito, não é verdade? Então, só uma coisa pode impedir de eu andar em comunhão com Deus e ter uma vida vitoriosa. É o pecado em suas multiformas, né? Ele aparece em muitas formas. E eu preciso da luz de Cristo para detectá-lo, porque muitas vezes eu fico, Senhor, o que está errado, né? E daí Deus traz, glória a Deus. E só uma coisa pode purificar o pecado, isso que é maravilhoso, e dar-nos liberdade, vitória, é o sangue de Jesus. Por quê? É o sangue do próprio Deus. Nele não há pecado. Por que que eu não posso morrer na cruz e vocês serem salvos? Porque eu fui concebida de pai, de mãe, e desde os meus pais, da minha descendência, havia pecado. Então vai ser inútil morrer por vocês. Por que que Maria não pode nos purificar? Porque ela tinha pai e mãe, ela nasceu no pecado. Ela foi uma mulher abençoada e foi agraciada com Jesus, que é o Filho de Deus. E então Pedro não pode ser também, porque o sangue dele, ele fala para Cornélio lá em Atos 10, levanta que eu também sou homem, não é? Então só uma coisa pode purificar, é o sangue de Jesus, né? O descumprimento, quer dizer, quando eu quebro a lei de Deus, o salário é a morte, Romanos 6:23. Mas Jesus morreu para que eu vivesse. Isso é maravilhoso. Então, a pergunta o que dá ao sangue de Jesus poder tão extraordinário perante Deus? O que dá ao sangue de Jesus esse poder tão extraordinário?
e a favor de todos os homens. Porque se nós compreendermos as condições mediante as quais o seu completo poder pode ser experimentado em nossa vida. Se nós entendermos, porque o que dá esse poder a Jesus, nós podemos experimentar também dele. Glória a Deus por isso. Quantas realizações e quantas bênçãos os homens e as escrituras atribuem ao poder do sangue de Jesus. Olha só, Colossenses 1:20 fala que ele faz a paz pelo sangue de Jesus, a paz é feita entre o homem e Deus. Também vem o perdão dos pecados, né, em Colossenses 1:14, João 6:54, 1 João 1:7. Satanás é vencido pelo sangue do Cordeiro, porque o que o diabo nos acusa, que nós quebramos a lei de Deus e pecamos, o sangue de Jesus nos justifica quando há arrependimento. Apocalipse 12:11. Então, o diabo tem preocupação com alguém que confessa os seus pecados. Porque quando nós confessamos e nos arrependemos dele e o sangue de Jesus nos purifica, ele não tem mais esse domínio sobre nós. Glória a Deus por isso. E nós também vemos que o Senhor nos tira de uma consciência culpada para servirmos ao Deus vivo. Então, Hebreus 9:14. Olha que coisa maravilhosa. E também nós podemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, em Hebreus 10:19. Então, há o poder do sangue de Jesus, quantas coisas. Mas há uma pergunta que não quer calar, que é como podemos experimentar seu pleno poder em nossa vida? Com que frequência que esse poder não é exercitado em nossa vida? Por quê? Então, por que muitas vezes nós não nos encontramos em comunhão o dia todo com Ele? Então, Então, a primeira pergunta, de onde vem esse poder? O poder do sangue de Cristo. De onde vem? Então, a resposta à primeira pergunta nos é sugerida pela expressão do Apocalipse, que descreve o sangue de Cristo como o sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14 fala do sangue do Cordeiro. Então, nós vamos ver que, em outras palavras, aquilo que dá poder, né, ao sangue perante Deus e a favor dos homens é a atitude de Cordeiro daquele que o derramou e do qual ele é a suprema expressão. Então, olha só, então o que dá o poder ao Senhor é a primeira coisa, o que dá o poder ao sangue de Jesus é a atitude de Cordeiro. Olha só, o título Cordeiro é atribuído a Jesus, né, em muitos textos nas Escrituras. Isaías 53 fala que ele foi levado, né, como um cordeiro, como uma ovelha muda, não abriu sua boca, Isaías 53. E por causa o cordeiro era um sacrifício que descreve a obra de Cristo na cruz. Quando um israelita pecava no tabernáculo de Moisés, ele punha a mão, primeiro ele levava um cordeiro sem mácula, sem defeito, e ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e havia uma transferência. Eu, por exemplo, tive raiva do meu irmão e eu mereço morrer. Eu transfiro essa raiva pro cordeiro, ele vai morrer por mim. Olha que forte, não é? Então, aí a gente via a dor do carneirinho ter que passar pela morte para a gente levar a sério que não era, mas foi só um ressentimentozinho, não tem nada, é só uma mágoazinha. Custou uma vida. E eu que era para estar ali. E foi isso que Cristo fez, não é? Então, olha só, o sangue de Jesus tinha que ser, né, ele foi derramado no altar. Jesus é o cumprimento divino de todos os cordeiros que os homens ofereciam. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1:29. Mas o título do Cordeiro tem um significado mais profundo. Ele descreve o seu caráter.
Ele é o cordeiro porque é manso e humilde de coração. Então, olha só, o que dá o poder ao sangue de Jesus é que ele tem uma atitude de cordeiro. O cordeiro, ele não grita, não fica berrando, nada. Eu vi um cordeirinho morrer, ele só chora. Ele não abre a sua boca. Então, olha só, a segunda, né, que o cordeiro descreve o seu caráter. Ele é manso e humilde de coração. Ele é meigo e submisso, sempre submetendo sua própria vontade ao Pai. Então, o caráter do cordeiro, ele é o cordeiro de Deus, ele é o quê? Manso, humilde de coração. Isso está em Mateus 11, 29. E ele é submisso, sempre submetendo sua própria vontade ao Pai. João 6, 38. Para a bênção e salvação dos homens. Qualquer outro teria se ofendido, resistido ao tratamento. Vocês não podem me tratar assim, sou o filho de Deus. Ele, veja bem, ele obedeceu o tratamento dos homens e em obediência ao Pai, Filipenses 2,8. E por amor a nós, ele não revidou. Os homens fizeram tudo o que queriam e ele se submeteu até o fim, quando injuriaram, não injurou, quando sofreu, não ameaçou, nunca fez uso dos seus direitos, nunca se queixou, porque ele era diferente de nós. Quando a vontade do Pai, né, e a maldade dos homens apontaram para o negro Calvário, né, o cordeiro mansamente curvou sua cabeça, submetendo-se a tudo. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. Os açoites, os escárnios, as cusparadas, os pelos da sua barba arrancados, o último e penoso trajeto até o alto monte, os pregos cravados, a cruz erguida, o lado transpassado pelo soldado, né, a verter seu sangue, nada disso teria acontecido se ele não tivesse sido o cordeiro. E tudo isso para pagar o preço do meu pecado. Assim vemos que ele não é simplesmente o cordeiro porque morreu na cruz. Ele é o cordeiro, mas ele morreu na cruz porque é o cordeiro. Então, olha, ele não é o cordeiro porque morreu na cruz, mas ele morreu na cruz porque é o cordeiro, porque ele se submeteu a toda a maldade do homem por amor a nós e obediência a Deus. Então precisamos ver essa virtude no sangue. Olha só, por isso que o sangue dele tem essa virtude. Por quê? Porque ele era o cordeiro, porque ele era manso e humilde de coração, meigo e submisso, submetendo sua própria vontade ao Pai. Muito forte. Eu não sei se os irmãos conseguem entender a parte de que ele tinha o caráter do cordeiro que ele tinha à disposição, né? E em Hebreus 9,14, liga para sempre o sangue de Cristo com o oferecimento de si mesmo. Ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus. Em Hebreus 9,14 fala. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. É esse fato que proporciona poder perante Deus, porque essa disposição tem sido sempre do mais alto valor para Deus. Olha só, ele teve disposição de obedecer, de ser humilde, ele tendo todo o poder de sair dali. Ele tendo todo o direito, ele abriu mão de tudo, essa disposição de obedecer a Deus e ser manso e humilde de coração e submetendo-se à sua vontade a Deus. Tem sido sempre do mais alto valor para Deus, humildade semelhante a um cordeiro, submetendo a nossa vontade a Deus, é o que Deus procura acima de tudo no homem. Então, atitude, olha, o que Deus procura no homem é a atitude, a humildade, né, semelhante a um cordeiro, submetendo a nossa vontade a Deus.
É isso que Deus procura. Ele teve disposição, ele não foi obrigado, foi uma escolha. Ele teve, ele teve vontade de submeter a vontade dele a Deus. E é isso que traz o poder do sangue do Cordeiro, porque é um sangue puro, não é? É um sangue que foi obediente, é um sangue que pagou o preço, né? Que foi manso e humilde. E ele procura, acima de todo homem, essa disposição de humildade, e foi para manifestar tudo que Deus criou. Aí, foi para manifestar tudo isso, foi o primeiro homem que Deus criou. Deus pensava assim: Adão vai ser assim, vai ser humilde, vai ter disposição de me obedecer, não é? Vai ter disposição de ser primeiro a Deus e o próximo e depois ele. Então, olha só, foi na sua recusa, na recusa do primeiro homem, trilhar esse caminho que constituiu seu primeiro pecado e tem sido a essência do pecado desde então. Então, quando Adão preferiu escolher a vontade dele e não a de Deus e desobedeceu a Deus, foi que o primeiro pecado entrou e até hoje o homem procura desobedecer a Deus e fazer a sua própria vontade. Então, foi para trazer essa disposição de volta à terra que Adão perdeu, que Jesus veio. Então não adiantava Deus falar: vocês precisam ser humildes, vocês precisam ser como ovelhas, vocês não devem revidar. Nós não íamos entender. Então ele mesmo, Deus, se fez homem e veio aqui mostrar em atitudes como o homem deveria proceder para com ele, para com Deus. Então diz que a fala nós podemos ouvir, mas o modelo arrasta. Então Jesus veio ser o exemplo. Jesus, ele não cobrava que eu fosse humilde, ele era a humildade. Ele não cobrava para eu ser mansa, ele era a mansidão. Ele não cobrava a prontidão e a disposição de obedecer a Deus. Ele era a prontidão e a disposição de obedecer a Deus. Oh, meus queridos, isso dá vontade de chorar, né? Muito forte. Então, foi por isso que ele veio, para trazer essa disposição nossa de voltarmos para Deus, de ter disposição de obedecê-lo. E foi somente porque o Pai viu isto que pôde dizer: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse meu filho, ele me dá prazer. E eu quero que vocês me deem prazer, tendo a disposição da obediência, de ser humilde, de ser cordeiro, manso, né, e humilde de coração. O derramamento do seu sangue expressou de modo bem profundo essa disposição, e é por isso que ele é extremamente precioso para Deus e inteiramente eficaz para o homem e o seu pecado. Então, queridos, quantas vezes o Satanás quer imitar assim, o derramamento do sangue e faz e pede sangue de animais, tudo. Mas olha só, mas não existe essa disposição da obediência e do Cordeiro de Deus. Então são sangue ineficazes. E nem o sangue do Cordeiro representava o Cordeiro de Deus que viria ao mundo e que tira o pecado do mundo, que era Cristo. É interessante que depois que Cristo derramou seu sangue, acabaram-se os sacrifícios no templo, acabou. Porque Jesus era e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olha só, então o que faz esse sangue ter poder? É ele ser o Cordeiro, né? Porque eu transfiro o meu pecado para ele, né? Quando os judeus faziam isso. Outra, ele era obediente a Deus Pai e por amor a nós, manso e humilde de coração, meigo e submisso, sempre submetendo sua própria vontade ao Pai. Isso que traz o poder para o sangue de Cristo. Olha só, a segunda pergunta. Chegamos agora à segunda pergunta. Primeiro nós vimos o que traz o poder, né,
porque há poder, tanto poder, e há poder no sangue de Cristo. Aleluia. E agora a segunda pergunta: como podemos experimentar seu pleno poder em nossa vida? Como nós podemos experimentar o poder do sangue de Jesus em nossa vida? Olha só, nosso coração, sem dúvida, nos oferece a resposta ao olharmos para o Cordeiro, curvando sua fronte por nós no Calvário, somente pela nossa prontidão em ter a mesma disposição que o guiou, e por curvarmos nossa cerviz com quebrantamento, como ele curvou a sua. Assim como a disposição do Cordeiro dá ao sangue seu poder, também é só quando estamos prontos a nos tornar participantes da mesma disposição. Olha que sério. Somente quando nós entendemos, porque eu achava que Jesus era um coitado, quando eu chorava, quando passava o filme. Por quê? Porque eu não vi que ali ele tinha todo o poder, todo, ele é Deus. Ele podia erguer a mão e matar todo mundo. Ele teve a disposição de ser o cordeiro. Então ele tinha todos os direitos, todo o poder do universo estava sobre ele, dentro dele. E ele obedeceu a Deus. Por quê? Porque ele precisava ser o cordeiro de Deus, morrer por nós, senão todos nós íamos morrer. Então, ele foi o Cordeiro de Deus que foi transferido o meu pecado para ele, para que a vida dele viesse sobre mim. Ele teve disposição de ser manso e humilde. Por quê? Para ele ir para a cruz, a cruz, ela precisa, quando vamos para ela, para morrer, o nosso eu, se nós não tivermos mansidão e humildade, que Deus é que nos dá, a disposição de ser manso, humilde e obediente, nós não vamos aguentar. Por que as pessoas não levam desaforo para casa? Eu vou lá e quebro tudo. Por quê? Nunca entendeu a cruz. Nunca teve disposição. Nunca entendeu a disposição de Jesus. Ele, sendo Deus, teve disposição de ser humilde e manso. Então, como esse poder é transferido para mim? Como? Através da disposição que eu preciso querer ter, de ter a disposição que Jesus teve de ser manso e humilde de coração, de ser um cordeiro quando os homens vierem a me humilhar, e eu deixar toda a justiça na mão do Senhor. Eu não revidar e eu ser participante dessa disposição. Então, olha, quando eu entendo a disposição que Jesus teve por amor a mim, para me salvar, eu vou ter disposição como ele teve, vou seguir o exemplo para obedecer a Deus Pai e para não revidar. Queridos, isso é uma glória, isso é para a gente chorar muito. Por quê? Porque isso aqui é um mistério. É um mistério que quando você prova, você fica ótimo. Você fica com a paz que excede todo entendimento. Você vê que o reino de Deus entrou dentro de você, realmente. O reino de Deus. Então, eu vou só repetir. Então, a pergunta é: como eu posso experimentar o pleno poder de Deus em minha vida? E e a certeza do perdão do meu pecado. Tendo assim como a disposição do Cordeiro dá ao seu sangue poder, também é só quando estou pronto a tornar participante da mesma disposição do Cordeiro é que experimento o pleno poder dele em minha vida. E podemos ser participantes da sua disposição em Filipenses 2,5, em Coríntios 2,16, porque ela foi feita transferível a nós por sua morte. Então, essa disposição dele de obediência, de ser manso, é transferível a nós, quando nós estamos dispostos, porque Deus não obriga a nada. Jesus não foi obrigado a morrer na cruz, ele quis. Isso que eu não sou obrigada a perdoar, eu quero, porque senão eu morro. Eu não sou obrigada a não levar desaforo para casa,
mas eu quero perdoar. Eu quero toda a ofensa que me foi dada. Eu quero essa disposição de perdoar. Porque Jesus sofreu tudo aquilo por mim. Que direito eu tenho de revidar alguma coisa? Se ele recebeu injustamente. Às vezes a gente recebe, às vezes injustamente, e às vezes por motivos, né? De nossas escolhas. Então, olha que maravilha. Toda essa disposição dele é transferível a nós, porque foi transferível na sua morte. Todas as manifestações do Espírito Santo, né? O Gálatas 5, 22, 23, o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é o caráter de Cristo, está em Gálatas 5, 22 e 23, são as expressões da natureza de Jesus, que é transferível, quando eu tenho essa disposição. Então, o dia todo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 10 e 11, fala: levando sempre o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste. Como a vida dele vai se manifestar? Quando eu morro. Porque a Rose, ela quer revidar, quer lutar pelos direitos, não quer ser humilde, não quer ser mansa. Quando eu morro para mim mesmo, quando eu digo não para a Rose, a vida de Jesus manifesta. E isso é uma glória? Glória a Deus por isso. Senhor, dê-nos essa disposição que seu Filho teve por nós e por obediência ao Deus Pai. Dê-nos essa disposição de morrermos para nós mesmos, de irmos ao Calvário, de sermos mansos e humildes, termos o caráter do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Senhor. Nós queremos ter esse caráter. Bom, aí, olha só, estamos prontos para isso? Há um eu dentro de nós resistente, insubmisso, que se impõe, resiste aos outros, resiste à vontade de Deus, né? E se desejarmos possuir a disposição do Cordeiro, e se queremos que o sangue de Cristo nos alcance, né, em seu poder purificador, podemos orar muito para sermos purificados de algum pecado e para que a paz de Deus seja restabelecida. Mas se nós não estamos prontos a sermos quebrantados no assunto em questão e nos tornarmos participantes da humildade do Cordeiro, nada irá acontecer. Então, veja bem, eu posso pedir o sangue de Jesus, posso reconhecer, mas se eu não tiver quebrantado, o que é estar quebrantado? É abrir mão. Então, por exemplo, se enquanto eu tiver, o diabo ele é ótimo argumentador para eu não ser quebrantada. Ah, mas está vendo? Você falou, mas ele também falou. Então, é para eu não me quebrantar. Eu peço o sangue de Jesus, mas eu não estou quebrantada. Eu ainda acho que tenho razão. Então, eu não vou experimentar o poder de Jesus, do sangue de Cristo, se eu não estiver quebrantada. Ou seja, se eu não abrir mão de todos os meus argumentos, de todos os meus direitos e aceitar toda aquela situação como a vontade de Deus, de um modo de Deus me quebrantar e me tornar mais parecido com o Filho dele, Jesus Cristo. Quando a gente começa a entender isso, há uma mudança na nossa mente e na nossa estrutura, no nosso DNA, que não é natural da natureza humana falar tudo isso que eu estou falando. Eu nunca ia falar isso, nunca, nem entendia isso. Briguei com Deus muitas vezes, até o Espírito Santo, que tem paciência de nos convencer do nosso pecado, me convenceu e me convence diariamente daquilo que eu estou errado. Glória a Deus. Isso é glória a Deus. Não tem isso é o show do bilhão. Isso é ganhar todas as riquezas do mundo. É quando você consegue ser convencida pelo Espírito Santo de que você está errado. E aí você usa o poder do sangue de Cristo. Eu lembro que uma vez um senhor, que ele era feiticeiro, ele falou assim: eu queria ter 1 minuto da sua paz. Eu falei: o senhor pode ter, porque não é minha, é de Cristo. E como Jesus está acessível a todo aquele que o busca. Então, a paz vem de um coração perdoado. Né? Quanta gente aí direto com depressão, buscando não sei o que, buscando lá. Por quê?
porque está com o coração aflito, culpado. Então, o sangue de Jesus, ele é maravilhoso. E eu preciso ter disposição primeiro, de ter a disposição que Jesus teve ali na cruz por mim, em relação a Deus em obediência e em relação ao meu próximo quando me ofende. Glória a Deus, Senhor. Então, olha só que maravilha. Então, cada pecado que cometemos é o resultado do eu. Sempre assumindo alguma atitude de orgulho. Eu não vou me rebaixar, eu errei, mas ele errou também, né? O diabo sempre fica com esses papinhos furados, que funciona para aquele que ainda não teve disposição de entender o poder do sangue e não teve disposição de receber a disposição do Cordeiro. Senhor, abençoa a nossa mente para recebermos. Então, só acharemos paz por meio do sangue quando estivermos prontos a ver a origem de cada pecado e a mudar a atitude errada que o causou, por um arrependimento específico. Então, a origem. Porque às vezes a gente está nervosa. Senhor, perdoa pelo meu nervosismo. Não, essa não é a origem. Quando começou? Então, por exemplo, esses dias eu estava irritada, aí eu tinha pedido uma coisa para Deus e achava que ele tinha que fazer na hora, e eu fiquei chateada com Deus, porque ele não fez na hora. Aí eu comecei a ficar irritada. Então, eu não tinha que pedir perdão da minha irritação só, eu tinha que pedir perdão da origem, que foi a minha incredulidade, desobediência, de duvidar de Deus, e de desobedecer a Deus, querendo ser Deus do próprio Deus, determinando a hora que ele tinha que me ouvir. E eu chorei bastante. Por quê? Porque quando você vê a origem, não tem como você não se quebrantar. Quando você vê a sua pequenez, a sua ignorância, a sua altivez, não tem como você se quebrantar. Então, olha só, enquanto eu não ver a origem, né? A origem porque às vezes eu peço perdão da superfície. Então, por exemplo, pessoas que têm problema de muita malícia, problema de muita prostituição. Então, às vezes é pedido perdão da prostituição, mas não existe o quebrantamento. A origem qual é? Ela tem que ver se foi mexida quando criança, certamente foi. Né? Aí tem pecado da masturbação. Porque uma criança que é mexida desde pequena, ela começa a se masturbar depois. Então ela precisa perdoar quem molestou ela. E desligar a vida, o corpo dela, a vida sexual dela, dessa pessoa e tudo que ela passou para ela. Perdoar e pedir para Deus, em nome de Jesus, para desligar a vida sexual e o corpo dela das forças espirituais dessa pessoa. E pedir para Deus trazer de volta a inocência que foi tirada, né? Foi tirada dela. Então, pedir de volta e pedir uma renovação na mente e decorar os versículos. Certamente essa pessoa vai ser purificada. Deus vai trazer de volta a inocência para ela. Isso eu tenho certeza. Aleluia. Aleluia. Então, nós precisamos pedir o perdão dos pecados, a origem de quando começou. E o Espírito Santo é maravilhoso em nos conduzir a isso. Porque é só a gente falar, Senhor, não estou bem, o que é isso? Qual a origem disso? E o Senhor vai trazer. Então, nós vamos ver aqui que cada pecado e mudar a atitude errada que o causou por um arrependimento específico. Eu me arrependo, foi aquele dia que eu falei, eu me arrependo pela minha incredulidade, pela minha desobediência a ti. Quando eu pedi uma coisa, o Senhor não me deu e eu comecei a querer ser Deus do Senhor. Onde chegou a minha petulância, né? E que será sempre humilhante. Isto quer dizer que não devemos simplesmente procurar sentir a humildade de Jesus. Também precisamos andar na luz e estar dispostos. O que é andar na luz? Tudo que tiver em trevas aqui, a luz de Jesus vai mostrar. Eu peço, Senhor, não estou bem, o que está errado aqui? O Senhor vai mostrar de uma maneira específica quando entrou aquelas trevas no meu coração.
E depois que você entende isso, esse caminho é glorioso. Você vai poder ficar em paz com Deus 24 horas no dia. Porque tudo que entrar já sai. Não fica não. Nem um minuto. Logo você vai pedir o socorro no colo de Deus e isso aí vai embora. E então, tão somente precisamos andar na luz e estarmos dispostos a permitir que Deus revele qualquer pecado que possa existir em nossa vida. Verdade. Veremos então que o Senhor pedirá que pratiquemos toda sorte de atos de arrependimento e submissão, muitas vezes em relação a assuntos que consideramos mínimos e triviais. Sua importância pode ser medida por aquilo que custa ao nosso orgulho para endireitá-las. O Senhor poderá nos mostrar uma confissão ou pedido de desculpa que deve ser feito a alguém, ou um ato de restituição que precisa ser praticado. Ele poderá nos mostrar que precisamos nos rebaixar em alguma questão e abrir mão dos nossos pretensos direitos. Jesus não teve direitos, nós teremos nós? Então, olha só que interessante. Às vezes nós não achamos tão triviais uma coisa que Deus está falando, nós ficamos brincando. Por exemplo, eu estava assim, eu sempre gostei muito de cozinhar, eu amo o meu tempero. Meu pai falou que a única filha que puxou o tempero dele fui eu. E eu sempre gostei de fazer comida e gostei de comer. Eu não sou de assaltar a geladeira, nem de pôr um monte de bala na bolsa, doce, nada disso, mas eu sou de comer muito bem. Eu sento, eu repito 2 vezes, às vezes até 3, quando eu gosto. Mas olha só, eu achava isso trivial e normal. Então, até que o Espírito Santo, olha só, ele pega a gente muito forte. E até ele me mostrar que isso estava me prejudicando. E eu precisava me arrepender. Eu não podia mais levar na brincadeira coisas que Deus estava falando já há muito tempo, mas eu não estava dando o devido valor. Então, queridos, eu glorifico o bendito sangue de Jesus, que tem poder de quebrar cadeias que trazemos de nossas gerações, da nossa família. Há poder no sangue de Cristo. Então, eu orei pedindo perdão a Deus pela minha desobediência, por ter desprezado a voz do Espírito muitas vezes, e pedi a dele eu falei, Senhor, eu não tenho força, mas eu quero que o Senhor me dê. E Deus tem me dado, e eu prometi diante de Deus que eu ia realmente mudar minha atitude, que Deus ia me dar essa força. E quando você entende a gravidade do seu pecado, você muda. Deus muda você. Então, queridos, olha que coisa gloriosa o poder que há no sangue de Cristo e coisas que nós achamos tão triviais. O Senhor, o Espírito Santo, tem poder de nos convencer do nosso pecado. E eu quero adorar a Deus por todas as revelações, todas as conduções dele à verdade. Não a minha verdade, não a verdade relativa, a verdade absoluta dele. Porque a verdade absoluta dele nos faz bem. A verdade relativa sempre tem interesses próprios, sempre é ligado ao eu. A verdade absoluta sempre nos faz bem, sempre nos faz bem, nos conduz à vida. Glória a Deus por isso. Então, eu quero adorar a Deus por esses momentos e quero dizer eu desafio a você a seguir esse caminho, o senda do Calvário. Porque a senda do Calvário é o caminho estreito e é o caminho do sangue. E Deus quer hoje te revelar a disposição que Ele teve de morrer por você. Não foi obrigado. Ele fez porque Ele amou você e amou a mim. E Ele quer que você tenha, que eu tenha essa disposição também de abrir mão dos nossos direitos, de fazer uma confissão a Ele de arrependimento específica e da origem de quando começou isso. E certamente o sangue de Jesus vai nos perdoar e eu vou receber o poder dele, poder do sangue de Jesus na minha vida e vou ter o poder
de ficar livre dessas escravidões que nós recebemos dos nossos antepassados e que Deus quer nos libertar. Queridos, é uma coisa muito gloriosa. Eu acredito que ainda faltam palavras na língua portuguesa para nós falarmos da grandeza desse momento. Então, nós vamos orar. Amém? Pai, eu quero te adorar pelo poder do seu sangue. Quero te pedir perdão porque muitas vezes falamos tão vulgarmente que o Senhor morreu na cruz, quando é uma coisa tão gloriosa, um momento glorioso. E por mais que nós vemos ainda é pouco de tanta glória que houve nessa sua entrega, a entrega dos seus direitos, a entrega da sua glória, a entrega da sua posição. Muito obrigada, Senhor, por seu amor por nós, por sua obediência, por vir nos mostrar a sua disposição de sermos obedientes a Deus Pai. E, Senhor, é só quando entendemos a sua disposição é que ganhamos ela. O poder de Jesus, a disposição de Cristo, o poder do sangue vem sobre nós e nos purifica do nosso pecado. Senhor, muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada. Senhor, traz compreensão. Convença, Espírito Santo, a todos que estão ouvindo, Senhor. Dê disposição, Senhor, do arrependimento. Traz o andar na luz, que a tua luz mostre o que eles precisam saber a respeito de si mesmo e de ti. Obrigada, Senhor, porque teu sangue tem poder de nos purificar e nos tirar de uma consciência culpada e nos livrarmos de toda a obra do diabo. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome. Senhor, abençoe, traga toda a revelação, desperta o espírito daqueles que estão ouvindo, Senhor, a ter disposição dessa vida nova que tu tens para dar. No nome de Jesus, a ti toda a glória e honra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, glória a Deus. Eu adoro a Deus por esses momentos, porque todas essas palavras são verdadeiras. E está acessível a todo aquele que quer. Está acessível a você, meu querido amigo, irmão. Então, não deixe essa oportunidade passar. Um beijo grande. Até o último capítulo 100 na próxima semana. Capítulo 10. Um beijo. Deus abençoe. Amo vocês. A paz.